Tá funcionando, né? Ah, uma nuvem. Não, tá funcionando. Bom, olha só. Esse exemplo aqui agora, que a gente vai trabalhar, fala o seguinte. É dada a continuação de cálculo estequiométrico, ele fala o seguinte. Presta atenção, cara. É dada a seguinte reação química. CH4 reage com O2, produz CO2 e água. Só um minuto. Então vamos lá, de novo. Exemplo 3, desculpa. É dada a seguinte reação química. CH4 reage com O2, produzindo CO2 e água. Determine a partir da combustão de 960 gramas de CH4, letra A, o número de mols de O2, letra B, o volume de CO2 na CNTP. Isso aqui é bem interessante. Bom, primeira coisa, anotar os dados do problema. O dado do problema, só um, né? O dado do problema é que ele deu 960 gramas de CH4. O que mais? Segundo passo, reação química. Já temos a reação aqui. Terceiro passo, balanceamento dessa equação. Vamos lá. Carbono tem um, coloco um aqui. Hidrogênios, perdão. Hidrogênios eu tenho 2, fica 2. Esqueça o regra de balanceamento. Primeiro balancear os elementos diferentes de hidrogênio e de oxigênio. Depois hidrogênio, depois oxigênio. Essa ordem. Agora, oxigênios. Aqui tem 2. Aqui tem 1 vezes 2, 2, 4. Aqui eu coloco 2. Equação já está balanceada. Determine a partir da combustão de 960 gramas de CH4 o número de mols de O2. Bom, já aprendemos a fazer. Vamos fazer. Na letra A, ele quer saber o número de mols de O2. É lógico que eu tenho que relacionar o que é dado com o que é pedido. O que foi dado? Foi dado a massa de CH4. E o que ele quer no problema? No problema, ele quer mols de O2. Na primeira linha, eu tenho que escrever o que a equação diz. O que a equação diz? Vamos lá. É sempre assim, de relativo a 1 mol, tá? O que diz a equação? Relativa a mol, perdão. A equação diz que 1 mol de CH4, mas ele quer massa, não posso escrever mol aqui. Tem que colocar agora a massa relativa a 1 mol. Só colocando aqui, o carbono vale 12, o hidrogênio vale, aqui vai ficar 4, 1 vezes 4, 4, mais 12 vai dar 16. Então eu vou colocar 1 vezes 16 gramas de CH4. Ficou claro aqui? A massa do CH4 é 16 gramas. Quantos mols tem aqui? Tem 1. Então vai ficar 1 vezes 16. Está para o número de mols de O2. Quantos mols de O2 eu tenho aqui? Na minha interpretação da equação, eu percebo que 16 gramas de CH4 reage com 2 mols de O2. Agora, o que diz o problema? O problema diz que se eu tiver 960 gramas de CH4, eu tenho quanto aqui? Eu tenho X. X é igual a 960 multiplicado por 2 dividido por 16. X vai ser igual a quanto? X vai ser igual a, aqui vai ficar 960 dividido por 8. Portanto, isso aqui vai dar 96 dividido por 8 igual a 12, vai dar 120. 120 mols de O2. Simples, não? Na letra B, a letra B é um pouquinho mais elaborada. Ele quer saber qual é o volume de CO2 na CNTP. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Na CNTP, o volume de qualquer coisa é de 22,4 litros por mol, de qualquer substância. Quando ele falar CNTP, eu já sei o valor padrão. É 22,4 litros por mol. Então vamos relacionar, que nós já aprendemos, como é que resolve cálculo estequiométrico. Devemos relacionar o que é dado com o que é pedido. O que foi que ele deu? Ele deu uma massa de CH4. O que ele quer? Ele quer volume de CO2. Na primeira linha tem que escrever o que a equação diz. O que diz a equação? A equação diz que 1 vezes 16 gramas de CH4, que é a minha interpretação dela, produz um determinado volume de CO2. CO2 aqui é 1 mol também.
Então, é 1 vezes o volume. Qual é o volume de 1 mol na CNTP? 22,4 litros de CO2. Usem a lógica, senhores. Se fossem 2 mol de CO2, eu colocaria 2 vezes 22,4. Se forem 4 mol de CO2, seriam 4 vezes 22,4. A segunda linha agora. O que diz o problema? O problema diz que se eu tiver 960 gramas de CH4, isso equivale a X. O problema sempre é a interpretação. Sempre é a interpretação. Se interpretar direito o problema, o cálculo fica bem simples. 2,4 dividido por 16. Me perdoem, vou fazer direto aqui agora. Vai ficar 960 multiplicado por 22,4. 960 multiplicado por 22,4 dividido por 16, que vai ser igual a 1.344 litros de CO2. Essa é a questão. Vamos tentar fazer outro exercício. Copiem. Próximo agora. Olha só esse exemplo agora. Exemplo número 4. Ele fala o seguinte. Observe a seguinte equação química. Zinco reage com 2 mols de ácido clorídrico, produzindo cloreto de zinco, gás hidrogênio. Determine o volume de gás hidrogênio a 0 graus Celsius, 1 atm, ao reagir completamente 6,53 gramas de zinco metálico, segundo a equação química dada. A questão aqui é relacionar o que é dado com o que é pedido. Vamos tentar lá interpretação. Primeiro, anotar os dados do problema. Bom, ele quer saber qual é o volume. A pergunta do problema, né? A pergunta do problema é qual é o volume de gás hidrogênio nessas condições 0 graus Celsius e 1 atm, que reage com uma massa de 6,53 gramas de zinco metálico, que é o ZN, obviamente. Primeira coisa, meninos, vamos interpretar uma coisa aqui. 0 graus Celsius e 1 atm é outro nome que se dá para CNTP, tudo bem? Condições normais de temperatura e pressão significa exatamente isso. Significa que a temperatura de 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin, e pressão de 1 atmosfera. Neste caso, o volume de qualquer coisa é de 22,4 litros por mol. Essa informação e essa interpretação não é dada para vocês. Tem que lembrar, tem que saber. Bom, agora que nós já interpretamos o básico, vamos tentar fazer o problema. Temos que relacionar. A primeira coisa, anotar os dados. Anotado. Número 2, a equação. A equação está ok. A equação está balanceada? Sim, a equação, nesse caso aqui, já está balanceada. Temos que relacionar agora os dados. Relacionar o que é dado com o que é pedido. O que o problema ele deu? O problema ele dá uma massa de zinco. Então vamos escrever isso. O problema ele deu uma massa de zinco. Relacionar o que é dado com o que é pedido. O que ele quer? Ele quer saber volume de gás hidrogênio, volume de H2. Colocamos aqui. Ele quer saber o volume de H2. Na primeira linha eu tenho que escrever o que a equação diz. O que a equação diz? Massa de zinco. A equação diz, primeiro a minha interpretação da equação, que 1 vezes a massa do zinco. Qual a massa do zinco? Ele fez o favor, foi muito gentil e colocou a massa aqui para gente. A massa de 1 mol de zinco é 65,3 gramas. Então vamos escrever isso. Eu sei que 1 vezes 65,3 gramas de zinco equivale a um determinado volume de H2. Que volume de H2? Bom, aqui é 1 mol, né? 1 vezes 22,4 litros. Sempre tem que multiplicar pelo número de mols do balanceamento da equação química. Isso é fundamental. Agora, o que diz o problema? O problema diz que se eu tiver 6,53 gramas de zinco, eu vou ter quantos mols? X. Fazendo o cálculo aqui, eu tenho x é igual a 6,53 dividido por 65,3. X é igual a quanto? 6,53. Isso aqui é 6,53 normal. Isso aqui é 6,53 vezes 10 elevado a 1. Cancela, cancela. Isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 0,1.
litro. Rapidinho aqui, só um detalhe. Multiplicado, esqueci de colocar aqui a multiplicação. Multiplicado por 22,4, claro. 0,1 multiplicado por 22,4. Terminando o cálculo aqui, eu tenho x é igual a 2,24 litros de H2. Matemática bem básica. Pode complicar um pouco? Pode complicar sim. A principal coisa que pode ficar um pouquinho mais difícil aqui, nesses casos que eu passei, é quando as condições não são exatamente CNTP. Quando não for CNTP, temos que calcular à parte as condições. Vamos verificar um exemplo disso? Próximo caso agora. Bom, agora esse exemplo número 5. Eu falo o seguinte. É dada a seguinte reação química: hidreto de lítio reage com água, produzindo hidróxido de lítio e gás hidrogênio. Quantos gramas de hidreto de lítio são necessários? Para produzir um volume de 8,2 litros de H2 com pressão de 3 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Claramente isso aqui não é CNTP e tem uma consequência grave aqui. Bom, primeiro vamos tentar anotar os dados do problema, né? Anotar os dados do problema. Assim, considere R 0,082. Nós vamos precisar disso já já. Nós vamos pegar aqui. Primeiro, anotar os dados do problema. Já está anotado. Nós temos o que? A pergunta do problema é quantos gramas de hidreto de lítio, a pergunta do problema é essa, são necessários para produzir um volume de 8,2 litros de H2 com pressão de 3 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Se ele falasse CNTP, ficaria muito mais fácil no problema. Vou explicar já já por quê. Como é que nós devemos resolver um problema? Devemos primeiro balancear a equação. Vamos lá. A equação já está balanceada, podem ver. Devemos relacionar o que é dado com o que é pedido. O que ele deu? Ele deu um volume de H2. E o que ele quer? Ele quer uma massa. Desculpa. De LiH. Mas qual é o volume de H2 que eu coloco aqui? Porque aqui está escrito 1, é óbvio, 1 mol. Mas qual é o volume que eu colocaria aqui? 22,4 litros? Não posso colocar. Porque na primeira linha, não esqueça que nós devemos colocar o que a equação diz. E essa minha equação, o que a equação diz, é a minha interpretação a respeito do problema. Ou seja, a minha interpretação da equação, não do dado do problema. Só que eu não sei qual o volume nessas condições. Eu tenho que calcular. Como você calcula o volume? Eu estou explicando isso porque se ele falasse CNTP, o volume seria 22,4 litros. E fim de conversa. Agora, eu não sei qual o volume dessas condições. Eu tenho que calcular. E vou calcular parte através dessa fórmula aqui. Olha. PV NRT. Palmeiras verdinho não resiste ao timão. Existe outra maneira de lembrar, outra frase, mas um pouco moral, não vou ficar falando em vídeo. Bom, a outra. Vamos trabalhar como descobrir qual o volume nessas condições. Qual a pressão? 3. Qual o volume? Boa pergunta, é isso que eu quero descobrir. Qual o número de mols aqui? Sempre faça relativo a um mol, tá? Qual é o R? O R é a constante dos gases ideais, que vai de 0,082. Qual a temperatura? Bom, a temperatura é 27 graus Celsius. Transformando para Kelvin, para transformar a temperatura em Celsius para Kelvin, basta somar com 273. Isso aqui vai dar 300 Kelvin. Então o volume vai ser o quê? O volume vai ser 0,082 multiplicado por 300 dividido por 3. Isso aqui vai dar 8,2 litros. Por uma incrível coincidência do destino. 8,2 litros de H2. Então o que eu sei? Apagando aqui. Eu sei, olhando para a equação, verificando o meu cálculo, que 8,2 litros de H2 reagem para formar uma massa de LiH. O lítio... Só um minuto. Vou procurar aqui a massa do lítio. A massa do lítio é 7. A massa do lítio vale 7 gramas.
LIH, massa molar, o peso molar é 1 vezes 7 mais 1 vai dar 8 gramas. Isso aqui é a minha interpretação. O que diz o problema? O problema diz que, por uma coincidência impressionante do destino, se eu tiver 8,2 litros de H2, também eu vou ter X. Senhores, não se deixe confundir. Esses 8,2 gramas que eu descobri aqui foi um cálculo que eu fiz à parte, para descobrir qual o volume de 1 mol nessas condições. As condições que eu me refiro são essas: pressão de 3 atm e volume e temperatura, de 27 graus Celsius. Isso aqui não é CNTP. Quando não for CNTP, sempre nós vamos ter que fazer esse cálculo. Nós temos que montar a parte e descobrir o valor. Substitui esta resposta e no cálculo. É isso. Bom, esse aqui é o básico do cálculo estequiométrico. Tem coisas mais complicadas, nós vamos partir dos próximos vídeos, que envolve cálculo estequiométrico com rendimento e pureza. Vamos lá? Próximo vídeo.